São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões e muito mais. Em período de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite, um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Bom dia, queridos irmãos e amadas irmãs. Bom dia, Igreja do Senhor. Mais um dia abençoado. Amanheceu mais um dia. Mais um dia amanhecemos com Cristo. Oh, graças a Deus, eu não tive nenhum amanhecer nesse ano que está terminando sem Cristo. Todos os amanheceres, ou cada amanhecer, foi com Cristo. E até hoje, a vida toda. Isso é que faz a diferença, né? Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, até o versículo 28. Baseado nessa escritura, alguém pode meditar assim: esse homem de Deus, o grande apóstolo Paulo, certamente teve um fim infeliz depois de tantas frustrações na vida. Provavelmente morreu frustrado, acabado, desgostoso, como quem diz, não valeu a pena. Muitos podem pensar assim, né? E vai falando, quem enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guarda às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, como se eu fosse um bandido, um assaltante, né? Pois guardas às portas da cidade dos damascenos para prender um homem indefeso, sozinho, né? Fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Ele vai falando. Naufrágio, tanta coisa, tanta coisa. Qual será que foi o fim desse homem, né? Mas vamos ouvir suas palavras já no fim da sua jornada, em 2 Timóteo, no capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do versículo 9. Aliás, versículo 8. Portanto, não te envergonhes, Paulo falando a Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim,
que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. A carta de Paulo a Timóteo é praticamente uma despedida. Uma carta de recomendações, a Timóteo. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Agora veja o versículo 12. Sabe que essas palavras aqui são palavras de um homem frustrado, acabado, começou bem, terminou mal? Aí ele diz assim, por cuja causa padeço também isto. Eu padeço é por esta causa. Mas não me envergonho. Irmãos, isso aqui, irmãos, é uma ajuda muito grande. Preste atenção. Preste atenção, irmã. Preste atenção, irmão. O que mais pode ser visto como vindicação, confirmação, a gente vê como frustração, a gente vê como reprovação. Nem toda nuvem negra é sinal de desaprovação. Nem toda bonança é sinal de aprovação. Nem toda queda é sinal de derrota. Mas isso aqui é interessante demais. Por cuja causa padeço. Quem quer ser cristão e não quer compadecer tem que procurar um evangelho frouxo, mundano, que prega isso. Deus só quer o coração. Ele não vai padecer nada. Onde é que se padece pelo nome de Jesus Cristo? Trindade, Santíssima Trindade, causa perseguição hoje? Nenhuma. Mas sofrer pelo nome de Jesus é onde hoje? Em qual denominação se sofre pelo nome de Jesus? Nenhuma. Todo mundo quer ser evangélico, quer ser cristão, mas não quer padecer. Não quer ser perseguido pelo mundo, então une-te ao mundo. Se não pode com eles, une-te a eles, diz um provérbio. Ser um evangélico hoje não precisa padecer nada. Mas por causa desse evangelho que nós pregamos, o apóstolo diz, por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho. Agora eu vou ficar envergonhado pelo que eu estou padecendo, eu vou ficar envergonhado, eu vou cair em frustração? O irmão vai cair em frustração aí, envergonhado, porque está padecendo? Padecer pelo nome de Jesus compensa, irmão. Ou você quer padecer nas mãos do diabo no mundo? Para ir para o inferno padece muito, hein? O caminho para o inferno não é florido, não. Padece muito. Às vezes a pessoa se diz, a mensagem põe muitos limites, graças a Deus. A mocidade aqui agradece pelos limites que a mensagem coloca, que é proteção. Nossos jovens são protegidos pelos limites, é só até ali que o diabo pode chegar. Ou você quer viver vida sem limites, jovens, vida sem regra? Mulher casada, homem casado, você quer viver vida sem regra? Quer ser livre, independente para viver uma vida desregrada? Acha que o inimigo não põe regras também, não? Acha que o mundo também não põe regras? Acha que para servir o diabo é fácil? Agora, por esta causa padeço, mas não me envergonho.
porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, Satanás falou com Jó. Desafiou Jó, falou com Jó, usou 3 amigos para falar, para frustrar, para ouvir Jó dizer assim: eu não creio em mais nada, Deus não me ama. Como que Deus permite eu passar por tanta miséria na vida assim? Satanás nunca ouviu isso nos lábios de Jó. Quando ele foi ao extremo, o que saiu? Quais foram as memoráveis palavras que saíram de seus lábios? Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Pronto. Essa é a palavra que o inimigo ouve dos lábios do eleito. Depois que o profeta do Senhor, irmão Brana, perdeu esposa, perdeu filha, perdeu tudo, perdeu lar, perdeu tudo naquela enchente, naquela hora crucial, hora tudo tinha acabado, hora crucial, terrível, terrível. Ele pode dizer assim: posso me unir a Jó e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. O que saiu de seus lábios? Ai de nós se não fosse isso. Quais foram as palavras que saíram de seus lábios? Deus deu, Deus levou. Mesmo que Jó disse, William Brana disse: Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele advogado usado pelo inimigo disse para ele: o que Jesus significa para você agora, Brana? Ele diz assim: ele é meu tudo. Ele significa mais para mim agora do que significou a vida inteira. Fala-se muito em ressignificar a vida, né? Jó disse isso. Agora, depois de tudo isso, Jesus ressignificou para mim. Ele significa mais para mim do que antes. Oh, meu Deus! Agora ele diz: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. O ministério de Paulo durou pouco mais de 14 anos. Percorreu cerca de 15 mil quilômetros em suas viagens missionárias, exposto ao perigo todo momento. Como ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 30, exposto ao perigo a todo momento. E suas últimas palavras, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, que é uma escritura muito conhecida. Quais foram as suas últimas palavras? Depois de tudo isso aqui, ó. Depois de falar: não me envergonhe do Evangelho. Gente, Paulo, irmãos, Paulo falou essas palavras que eu vou citar aqui agora, enfrentando a morte cara a cara. Ele, meu irmão, a gente não sabe que dia que a gente vai, né? Deus, às vezes, em algum caso, Deus permite, mas nem sempre Ele permite. A gente saber que dia que a gente vai, que hora que a gente vai e que jeito que a gente vai. Vai ser uma enfermidade, um acidente, não sei. Não sei, ninguém sabe. Vai ser numa UTI, vai ser em casa, não sei, ninguém sabe. Quando, nós não sabemos. Como também nós não sabemos. Mas quando Paulo citou essas palavras aqui, ele já sabia, ele estava enfrentando a morte cara a cara, hein? Ele já sabia, ele estava enfrentando a guilhotina, ele sabia que ele ia morrer na guilhotina. Ele sabia que sua cabeça ia rolar. Ele ia ser decepado, ele ia ser decolado, ele sabia. Já tinham falado para ele qual foi a sentença dele. Qual foi a pena de morte que aplicaram a ele. Ele sabia que a guilhotina estava lá prontinha, amoladinha igual a lâmina. Sabia.
Quais foram as suas últimas palavras? Será que essas palavras aqui são de um frustrado? De um decepcionado? De um desiludido? De um descrente? Quais seriam as palavras de um decepcionado, de um descrente, de um incrédulo? Diria assim, não, Jesus não me ama não, acabou, vou mexer com isso mais não. É só sofrimento, é só contradição, é perseguição de irmão, é perda de amigos, é perigo no mar, é perigo na terra, é perigo em todo lugar que a gente está. Não, Deus não está comigo não. Sei que Deus existe, mas Ele não está comigo, Ele não me ama. Não, 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 não. Nunca. Depois de tudo isso, olhe suas últimas palavras. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Penso que eu já estava olhando assim para cima, vendo a guilhotina lá, né? Quem sabe, brilhando lá no sol, né? Olhando assim, dizendo essas palavras, né? Mas eu sei quem tenho crido. Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Irmãos, não tem nada para nos animar mais do que isso. Para fazer com que a gente passe a andar como vitoriosos e não como frustrados. Levante, tenha esse entendimento. Eu não entendo o propósito, mas todas as coisas estão contribuindo para o meu bem. E o meu último passo será o passo de um vencedor, irmãos. Cada um tem que pensar assim. As minhas últimas palavras, meus parentes estiverem ali, seus filhos estiverem ali, a esposa, irmãos, minhas últimas palavras serão estas também. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Estou tombado aqui, mas com a espada na mão, calçado nos pés. O verdadeiro guerreiro morre com a espada na mão e com os calçados nos pés, pronto para a batalha. Eu creio que no momento da minha partida, não sei como vai ser. Creio que Deus vai permitir que os que estiverem ao meu redor, minha família, meus filhos, irmãos, possam ouvir essas palavras. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Essas são as últimas palavras do vencedor, da vencedora. No nome de Jesus Cristo. Amém. Sem parar, coroado com espinhos, ele foi. E em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror,
sofreu assim. Jesus se entregou, seu amor morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus venceu enfim. Pela via dolorosa, meu Jesus